Olá, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao nosso curso. Na aula passada, vimos a diferença entre projeto e obra. Esse curso de gerenciamento de obras será ministrado com os conhecimentos e ferramentas e técnicas eficazes do gerenciamento de projetos, que eu recomendo aplicar no gerenciamento de obras para que consigamos atingir bons resultados. Aula número 2. Introdução. Dando continuidade à introdução aí do curso. Os 5 grupos de processos e as 10 áreas do conhecimento. Divisão dos grupos de processos, de obra e de projetos. Uma obra, como você deve saber, ela tem os processos de contratação, planejamento, normalmente é bem curto ou quase nada, execução, que ultrapassa cronograma, estoura custo normalmente, análise, verificar o que está acontecendo, por que a obra está atrasando, por que o custo está estourando, é feita uma análise durante a execução. Controle, as ações de controle, o famoso apagar incêndio. Não, isso não quer dizer que todas as organizações fazem isso, mas eu acredito que mais de 50%, principalmente aqui no Brasil, há uma pressa enorme em partir da contratação para a execução, sem ter uma linha de base adequada de planejamento. E a entrega no final, que algumas partes obtêm a satisfação das partes interessadas, alguns conseguem a satisfação das partes interessadas, enquanto outros apenas frustrações. Tá? Vamos ver projeto. Praticamente é a mesma coisa. Iniciação, que é a contratação, porém, no gerenciamento de projetos, na iniciação, já é feito um termo de abertura, uma reunião kick-off, uma reunião envolvendo as partes interessadas, onde se faz um resumo, requisitos de alto nível do projeto para fazer uma estimativa como será o projeto até sua entrega. Então, na iniciação não é apenas a assinatura do contrato, mas uma reunião que já tem uma previsão, já tem umas estimativas como será o resultado da obra, de acordo com o plano estratégico da organização. Quando eu falo a palavra organização aqui, eu quero dizer que pode ser um escritório de engenharia, arquitetura, pode ser uma empresa, uma construtora, uma incorporadora, pode ser você, profissional autônomo. Então isso significa organização, tá? Então, vou falar algumas terminologias, depois ao longo do curso vamos estar entendendo cada termo, tá? Aqui, para que facilite o entendimento. Planejamento. No gerenciamento de obras, os processos de planejamento são extensos. Por quê? Como já disse na aula anterior, quando vamos partir para a execução, nada mais é do que colocar em prática o que foi planejado. E o monitoramento e controle entra com monitoramento verificando o que está sendo executado, se está de acordo com o que foi planejado, com a linha de base de planejamento. Nada é perfeito. Você elabora um planejamento o máximo possível com precisão, um planejamento eficaz, porém, durante a execução, a única certeza que vai ter é mudanças. Isso já é clichê. Mudanças, vai ter solicitações de mudanças, vai ter imprecisão, porque na realidade a gente não consegue executar 100% do que foi planejado. Tem momentos, tem situações que não foram previstas, no caso os riscos não previstos, que vão ver isso no BDI. Mas o monitoramento serve para isso. Você verifica o que está acontecendo e você faz uma atualização do planejamento. Nessa atualização do planejamento, verifica o novo resultado, qual que é o impacto do resultado, se diminuiu ou aumentou. Então, vai acontecer riscos não previstos, riscos previstos, vamos ver, dentro da execução, e o monitoramento serve para isso. E o controle é para tomar ações de controle preventiva e corretiva, registrando lições aprendidas. Então, o gerenciamento de projetos, ele
leva muito a sério a responsabilidade do planejamento e monitoramento e controle para que a execução sempre esteja no eixo do planejado. Tá? E no final, o encerramento para obter a satisfação das partes interessadas. Tempo integrado dos 5 grupos de processos de uma obra. O início, que é a contratação, o planejamento da obra, que já dissemos, após a contratação, a reunião kick-off, o termo de abertura, realiza um planejamento, linha de base, um planejamento que busca o máximo possível a sua eficácia. A palavra eficaz aqui, quando eu digo, ele tem uma diferença entre eficiente e eficaz. Eficiente é fazer o que eficiente é fazer o que deve ser feito. Eficaz é fazer com a maior precisão possível, tá? Então, você busque o máximo possível de precisão, é a palavra eficaz. Não quer dizer que é 100% perfeito. O simples fato de fazer, cumprir o que deve ser feito, é eficaz. Se você faz com maior precisão, com maior qualidade, com maior requisitos, você está buscando a eficácia. A execução. Não é necessário esperar 100% concluir o planejamento, porque às vezes pode estender mais o planejamento. Então, alguns serviços já podem iniciar. E algumas obras, quando não pode esperar ou quando não tem definições suficientes de planejamento, o planejamento é em ondas sucessivas, ocorre em paralelo à execução. Quando você não tem um término pré-determinado, um orçamento ele é variável, porque normalmente acontece com reformas isso. Muita reforma, você começa a reforma, depois tem o preço do serviço, outros materiais, então você não consegue planejar com precisão. Aqui estou falando de uma obra comum, uma edificação, de uma infraestrutura. Essas obras, elas têm um escopo definido. Então esse curso é voltado para as obras que têm um escopo definido, onde você consegue especificar adequadamente o que deve ser feito, até quando isso deve ser feito e o orçamento já com as devidas restrições de valores. Tá? Então, na execução, você vai ter que executar conforme foi planejado. E tem o processo de monitoramento e controle, o grupo de processos. Cada caixinha dessa azul são grupos de processos. Tem diversos processos dentro dela. Onde, nesse curso, vamos apresentar 18 aulas dos processos de planejamento. E 5 aulas do processo de execução, 5 aulas do processo de monitoramento e uma aula de controle e encerramento. Então aqui você verifica, analisa, verifica o ciclo de vida aí do gerenciamento de uma obra que já tem o escopo definido para que a gente consiga atingir os melhores resultados. Benjamin Franklin dizia que investir em conhecimentos rende os melhores juros. Quanto mais conhecimento você tiver, e eu digo, acrescento, colocando esses conhecimentos em práticas, com certeza melhores resultados você vai obter. Nesse curso eu apresento os 10 conhecimentos para atingir melhores resultados. Agora eu quero que você transforme essa palavra 10 conhecimentos como as 10 áreas do conhecimento. Não são 10 palavras, são 10 áreas de conhecimentos aí para que você atinja melhores resultados. Cada uma dessas áreas eu coloquei uma cor para facilitar aí o aprendizado ao longo do curso, tá? A integração é a área do conhecimento número 1. Você, gerente de obras ou futuro gerente de obras, você é o fator integrador. Você é a integração em pessoa. Você vai integrar todos os outros 9 conhecimentos para que a gestão do seu projeto se torne mais eficaz. O escopo, já falei um pouco sobre o escopo. O escopo tem 2 tipos de escopo. O escopo do produto e o escopo da obra. O produto é, por exemplo, vamos construir uma casa. A casa é o produto. Qual que é o escopo do produto? 2 quartos, uma suíte, um banheiro social, uma garagem, uma sala de estar, uma sala de jantar, uma cozinha, uma área de serviço, jardim, muro, piscina, churrasqueira, tudo isso é escopo do produto.
E o escopo da obra? O escopo da obra é fundação de estaca, viga baldrame, estrutura de pilares e laje, vigas superiores, cobertura de telha cerâmica com calhas, revestimento, instalações hidráulicas, instalações elétricas, tudo isso é escopo da obra. Você vai criar uma estrutura para poder trabalhar o orçamento e o cronograma dentro do escopo da obra. Mas para você elaborar o escopo da obra, você precisa saber o escopo do produto. Cronograma. Para esse curso, as obras elas têm um prazo definido, tem uma entrega, tem uma restrição. Eu preciso entregar em 6 meses, eu preciso entregar em 10 meses, em 1 ano, em 18 meses, em 2 anos. Qual é o prazo? Qual é a restrição de prazo que eu preciso? Dentro dessa restrição de prazo, de acordo com o escopo, de acordo com a produtividade, de acordo com os recursos, eu vou distribuir aí a possibilidade de executar. Não basta falar assim, o seu chefe, o seu gerente, o seu líder, falar assim, eu preciso dessa obra que entregue em 12 meses. Você já fez esse curso, você já entende em cronograma, e você analisa os recursos disponíveis da empresa, e você fala assim, não é possível fazer em 12 meses, é possível fazer em 15 meses. Se você tem conhecimento, você mostra para o seu superior, ou mostra para o cliente o porquê. Não basta falar assim, não é possível fazer em 12 meses, tem que fazer em 15. Não é você que impõe, você tem que comprovar, você tem que ter evidências que não é possível fazer em 12. Devido à falta de recurso, devido à distribuição do fluxo de caixa da empresa, devido a algumas condições algumas restrições legais, tudo isso pode impedir aí um cronograma. Então, todos esses conhecimentos são de extrema importância, todas essas áreas de conhecimento são de importância, um precisa do outro. Normalmente, o gerenciamento de obras, a gente trabalha apenas, normalmente, estou falando dizer que não é o correto, mas apenas com 3 áreas do conhecimento, que é o escopo, cronograma e custo. Porém, as outras 7 áreas do conhecimento estão em volta, que não são enxergadas, não são gerenciadas. A falta do gerenciamento dessas outras 7 áreas do conhecimento gera transtorno, gera ineficiência, ineficácia aí do gerenciamento da obra. O custo, como todos já sabemos, que é um orçamento da obra, vamos aprender aqui todos os processos para montar um orçamento base de uma obra. Tá? Qualidade e segurança do trabalho, nada mais é do que atender os requisitos legais, estatutários. Qualidade, tem uma diferença entre o que é qualidade. Qualidade, significa atender os requisitos. O que vamos aprender? A planejar, controlar, garantir a qualidade e segurança do trabalho. Recursos. Quando eu digo recursos, eu estou dizendo de materiais, mão de obra, máquinas, equipamentos, todos esses recursos aplicados, são os insumos aplicados na obra. E eu preciso aprender a planejar eles, a controlar os recursos que serão aplicados, evitando assim as perdas que nós buscamos aí. A comunicação é uma área de conhecimento praticamente que poucas organizações trabalham seu gerenciamento. Porém, ela é responsável por 90% aí dos acontecimentos dentro de um gerenciamento de obra. A comunicação é de extrema importância. Aqui nesse curso vamos aprender a planejar, a controlar as comunicações. Riscos e oportunidades. Outra área do conhecimento praticamente esquecida, que normalmente ela se identifica. Isso não vai acontecer. Um acidente de obra, não. A gente não prevê acidente de obra. Mas pode acontecer. Um furto de materiais de obra. Não vai acontecer. Se você não planejar respostas aos riscos, pode acontecer. Se é necessário identificar, vai chover, chuva não é risco, chuva já pode ser previsto. Atraso da obra por causa de chuva, não é desculpa atraso de obra por causa de chuva. Todo ano chove em determinado período, então é possível identificar esses períodos de chuvas. Quando eu digo que choveu muito mais do que estava previsto, sim, é um risco de acontecer. Ou oportunidade de chover muito menos do que estava previsto. Obras de infraestrutura sofrem muito com períodos de chuva, por isso o seu planejamento é feito em períodos mais de seca.
Aquisições. Um outro grande processo que as organizações trabalham muito mais na execução do que no planejamento. O planejamento de aquisições é o coração que vai bombear aí, que vai auxiliar o cronograma e gestão do custo. Se você começa a trabalhar com aquisições com muita pressa, sem planejar, você acaba gastando muito mais e comprometendo o seu resultado. E as partes interessadas, que é a 10ª área do conhecimento, você tem que identificar, gerenciar e controlar o engajamento das partes interessadas, tá? Todas as partes interessadas, aqui nós estamos falando de o diretor, o cliente, o meu coordenador, minha equipe, isso partes interessadas internas, o gerente de compra, o gerente de planejamento, os projetistas, o vizinho, que é a principal parte interessada, a família é parte interessada. Tudo isso envolve, tem que saber identificar, gerenciar e controlar o engajamento das partes interessadas. Aqui eu separei as 10 áreas de conhecimento e os seus 5 grupos de processo dentro de cada uma delas, tá? Fique tranquilo, fique tranquilo, você meu aluno, que eu estou passando aqui passo a passo, apresentando aí as áreas de conhecimento e os seus grupos de processo. Aqui é interação entre eles. Logo, eu vou mostrar passo a passo quais são os processos desde a iniciação, do planejamento, na execução, no monitoramento, controle e encerramento. Então aqui só para você entender o que tem na integração, quais são os grupos de processo dentro da integração. Nós temos aqui, eu coloquei a palavra Start, que é o nome fantasia da minha empresa, porém significa começo. Você tem que começar. Aqui o Start, ele quer dizer que se você começou uma obra, essa obra já, antes de começar, ela já foi avaliada a viabilidade. Nesse curso não vou tratar de viabilidade de obra. Então eu quero dizer que a viabilidade já foi comprovada e essa obra já está com um contrato assinado. Então, agora eu preciso levantar os requisitos, desenvolver o termo de abertura. Depois, no processo, no grupo de processo, eu vou falar processo, tá? Mas essas caixinhas azuis são grupos de processo. Então, no processo de planejamento, nós temos que, aqui, como eu disse, os conhecimentos aqui não é uma metodologia, aqui é um guia de conhecimentos. Eu recomendo aplicar, tá? Elaborar o plano de gerenciamento de obra. Eu acredito que 99% dos profissionais não elaboram um plano de gerenciamento de obras. Mas se eu disser para você, você tem um tesouro de 100 mil reais. Aí você perguntar, eu quero o mapa desse tesouro. Fala, não tenho. Um fulano tal achou esse tesouro em tal lugar, o outro achou em tal lugar e você tem que procurar. Então não fica muito mais difícil você encontrar um tesouro sem um mapa? Muitos profissionais, até eu no começo, resistia muito em elaborar um plano de gerenciamento de obra. Mas o plano não precisa ser complexo. O plano nada mais é do que você, após fazer esse curso, vai entender as 10 áreas de conhecimento e você vai elaborar um plano para cada uma dessas áreas de conhecimento e somando o plano das 9 áreas de conhecimento, você tenha o plano de gerenciamento da obra. Claro, de acordo com os requisitos da sua obra, do seu cliente. Tá? Então, pode ser de uma folha, meia folha, 10 folhas, 50 folhas, pode ser digital, pode ser um rascunho. O importante é você ter as diretrizes a serem tomadas. Quem, como, quando, onde, quanto vai custar, onde vai ser executado, assim por diante. Praticamente 5W e 2H. Então, eu recomendo, aqui são recomendações para que você consiga atingir melhores resultados. Então, elaborar um plano é fundamental. No processo de execução de obras, nós vamos conduzir a obra, fazer acontecer o planejado. Também, durante o processo de obra, você vai, seu cliente normalmente vai solicitar mudanças. Eu não gostei dessa esquadria, eu preciso trocar, esse piso não ficou bom. Ou antes de você executar, fala assim, já tem um projeto definido, tudo definido, aí mudou alguma parte do escopo. Ou aconteceu alguma coisa eventualmente
que impediu aí o processo. Então, algumas mudanças vão ser necessárias. Porém, na execução, você só implementa as mudanças aprovadas depois que passar pelo grupo de processos de monitoramento e controle. Então, você vai no grupo de processo de monitoramento e controle, você vai realizar o controle integrado de mudanças. No grupo, assim, você como gerente, você vai estar em todos os grupos de processos. Aqui estou só separando cada processo, cada ação que você vai fazer na obra. Um está no start, no início, depois você está no planejamento. Durante a execução, na hora que você solicita mudança, alguém solicita a mudança necessária, você verifica lá no grupo de processo qual é o impacto no cronograma, qual é o impacto no orçamento, como que isso vai impactar as partes interessadas. Então você vai fazer uma análise junto com as principais partes interessadas, envolvendo o cliente ou o patrocinador. Aqui a diferença entre cliente e patrocinador é a seguinte: o cliente é aquele que vai usufruir a edificação. O patrocinador é aquele que está desembolsando os recursos aí por mês. Você pode confundir que às vezes o patrocinador é o dono da empresa. Não. Quem está pagando o dono da empresa para poder construir? Esse é o patrocinador. Ele que assina por último ali, ele que toma a decisão. Claro, se a sua organização, no caso a empresa, ela tem um orçamento e ela tem um resultado, quem vai assinar ali é o diretor financeiro, ou o diretor da obra, ou o presidente da empresa, que vai, ou você mesmo, vai analisar. Ó, meu resultado estava prevendo 10%, com essa mudança meu resultado vai para 5%. Será que eu continuo a obra? Qual ação eu vou tomar? Como que eu vou solicitar um reajuste, um aditivo? 5% não compensa para mim. Continuo rescindindo o contrato. Ou não, aquela mudança vai passar de 10% para 11%. Opa, está aprovado. Ou reduziu só 1%, passou para 9%, mas a gente pode tomar outras ações, buscar aí novas oportunidades, explorar as oportunidades que planejamos. Então, você vai realizar o controle integrado das mudanças para que não prejudique o resultado planejado de acordo com o plano estratégico da sua empresa. Tá? E após a aprovação das mudanças, você implementa as mudanças aprovadas. Claro, registrar as lições aprendidas no processo de execução. O que é registrar lições aprendidas? Se você está no grupo de processo de planejamento, você está planejando o gerenciamento da sua obra, se a organização que você trabalha tem um documento chamado Lições Aprendidas, onde está registrado tudo que ela aprendeu de bom e ruim em obras anteriores, você pega essas lições aprendidas e você vai explorar, você vai planejar melhor. Então, se você não tem, elabore porque na próxima obra, mesmo que não seja você que vai executar, esse documento que você vai registrar de lições aprendidas vai contribuir muito no planejamento da próxima obra. Tá? E lições aprendidas, ele é um registro muito importante, tá, ok? E o encerramento da obra nada mais é do que a entrega das chaves e inaugurar a obra. A próxima área do conhecimento do escopo, você percebeu que aqui a parte de iniciação, voltando aqui na parte de integração, o Start, desenvolver o termo de abertura. No termo de abertura, praticamente você aborda todas as 10 áreas do conhecimento. E a próxima área do conhecimento aqui, que é o escopo, não tem o grupo de processo de iniciação. Já entra direto no grupo de processo de planejamento da obra. O escopo, todos os conhecimentos são importantes, mas você planejar o gerenciamento do escopo. Aqui, esse planejar o gerenciamento do escopo pertence ao planejamento da obra. Tá? Como eu vou elaborar o escopo, como que eu vou fazer reunião com o cliente, a cada período, como que eu vou levantar os requisitos. Então tudo isso faz parte, de acordo com sua obra, é importante fazer um plano para gerenciar o seu escopo. Como que eu vou controlá-lo, como que eu vou validar o escopo, tudo isso é importante. Tá? A ação dentro do planejamento que você precisa, juntamente com o seu cliente, seu patrocinador, é colocar todos os requisitos, especificações técnicas da sua obra, saber qual que é o seu produto, quais especificações técnicas, quais requisitos mínimos necessários ali para você executá-lo e como você vai executar. Então, de acordo com os fatores ambientais da organização,
Então, o que é fatores ambientais da organização? Então, por exemplo, seu escritório. Você está no escritório, tem ar-condicionado, tem a mesa do computador, tem um software de Project, tem o AutoCAD, tem o Revit, tem o BIM. Então, tudo isso são fatores ambientais. Procedimentos da empresa, processos, tudo isso faz parte de procedimentos ambientais. Fatores ambientais da empresa. No contribuir, a cultura da empresa é um fator ambiental. É um fator do meio ambiente. Meio ambiente não, é um fator do ambiente de trabalho. Agora, outro termo que eu vou utilizar bastante nesse curso, além dos fatores ambientais da empresa, são ativos de processos organizacionais. O que significa ativos de processos organizacionais? Todo documento que contribui aí na elaboração do gerenciamento do seu projeto. Qualquer registro, formulário, processo, aquele registro de lições aprendidas é um ativo de processos organizacionais. Um cronograma de obra anterior, um orçamento de uma obra anterior, um mapa de risco de uma obra anterior, um registro de partes interessadas em uma obra similar. Tudo isso são ativos de processos organizacionais. Tá. Voltando aqui. Então, o próximo processo dentro do grupo de processo de planejamento de obra é definir o escopo. Após coletar todos os requisitos, você vai, junto com o seu patrocinador, seu cliente, você vai definir o escopo. Vai falar assim, é esse mesmo que vamos fazer, é esse produto que vamos entregar, esses são os essa forma de obra que vamos executar. Vai ser com alvenaria estrutural, vai ser com laje maciça, vai ter com janela esquadrilha de alumínio. Então, estou especificando o meu escopo. Vai ser com revestimento de gesso liso, vai ter um contrapiso no máximo de 3 cm, o piso vai ser cerâmico, PI 4, e assim por diante. Então, você definiu o escopo. Agora, depois de definir o escopo, você vai criar a estrutura analítica. Nós vamos aprender. Cada um desses quadrinhos aqui são processos. Processos dentro do grupo de processos. Os quadrinhos verdes são processos dentro do grupo de processos do azul. Vamos aprender ao longo do curso. Praticamente vamos ter uma aula para cada um desses processos. Tá ok? Então, não se atenha a escrever tudo o que eu estou falando. Eu estou falando aqui para você começar a abrir um pouco a mente, entender que não é simples o gerenciamento de uma obra, não é uma fórmula mágica, é entendimento de conhecimento. Quando você começa a entender os conhecimentos e você não precisa decorar esses entendimentos, no dia a dia, quando você colocar em prática, isso vai se tornando mais concreto, mais palpável. Você consegue sentir o efeito dos conhecimentos que você vai colocar a aplicar, tá ok? No processo de monitoramento e controle, vamos validar o escopo. Aqui, eu não coloquei a palavra monitoramento, mas é monitorar e controlar. A gente tem que descobrir como está o escopo em relação ao planejado e depois tomar as ações de controle. Tá? Então, a gente controla o escopo. Terceira área de conhecimento é o cronograma. Grupo de processo de planejamento, nós temos planejar o cronograma, como de praxe. Cada área do conhecimento a gente vai fazer o planejamento. Como vamos elaborar o plano, como vamos colocar em prática, como vamos monitorar e controlar. O planejamento é praticamente isso. Um processo é listar os serviços. Quando você tem a EAP, você lista o serviço. Logo depois, você sequencia qual que é a ordem dos serviços que serão executados. Calcular as durações de acordo com os recursos, que é da próxima área do conhecimento. Você tem que saber como calcular a duração de cada serviço, associado se o serviço vai ser paralelo, se vai dar início após o término de alguns serviços, e se você vai ter um cronograma depois. Então, depois que você calculou as durações de serviço, você desenvolve o cronograma. Depois você vai definir. Na hora que você desenvolve, você vai descobrir o caminho crítico, vai verificar se o cronograma está maior ou menor do que estava planejado, se os recursos estão de acordo. Antes de você definir, você desenvolve ele. Aí analisa as outras áreas do conhecimento. No final da análise do planejamento, você define junto com o orçamento o cronograma. Tá ok? Falando rápido aqui, essa aula é um pouco extensa, tá? Então,
fique tranquilo que vamos aprender passo a passo. Monitoramento e controle. Grupo de processo, monitoramento e controle. Vamos monitorar e controlar o cronograma. O próximo grupo, a área de conhecimento, são os custos, área número 4. Tá? No grupo de processo de planejamento da obra, nós vamos... Aqui é onde a gente tem mais processos. Eu criei alguns processos para facilitar a criação do orçamento. Aqui, praticamente, no planejamento, você cria o orçamento da obra. Então, tem muitos cursos por aí de orçamento da obra. Eu recomendo que continue sempre estudando. Quanto mais preciso você fizer um orçamento, melhor. Então, você vai planejar o gerenciamento dos custos. Como que eu vou elaborar o orçamento, como que eu vou fazer minha curva ABC, como é a curva S, como eu vou definir, com quem eu vou definir, quando eu vou definir, como eu vou fazer o controle dos custos, como que eu vou monitorar os custos. E tudo isso você coloca no plano, é um documento. Pode ser um papel, como eu digo, mas esse plano faz parte do plano de gerenciamento da obra. Fazer as composições por serviço. Eu vou ensinar a fazer uma composição de serviço. Eu não vou ensinar a fazer composição de todos os serviços de obra, senão esse curso será mais de 100 horas. Tá? É muito importante, nós já temos referências, aqui não coloquei estimativa dos custos. Estimativa dos custos nós aprendemos bastante aí no dia a dia, você vai aprender, vai verificar SINAP, SICRO, outros órgãos aí competentes que têm referências de preços, tanto analítico como sintético. O analítico é quando você avalia material, mão de obra, máquinas, equipamentos, separadamente, BDI, tudo separadamente, você enxerga na estrutura analítica, que é a EP. E no sintético você tem o serviço, você tem a quantidade de valor do serviço, por metro quadrado, por metro cúbico, por metro linear, por verba. Eu recomendo não utilizar verbas, tá? Porque cada serviço você é gerente de obra, você tem que saber qual a composição dela. Mesmo nas referências bibliográficas, você pode usar referência, mas é quando você não tem um banco de dados próprio. Ou quando a empresa, a organização, não tem aí uma referência de uma obra paralela, similar. Então, vou colocar SINAP aqui. SINAP é apenas referência. Por isso, aqui você tem que entender de composições. Saber levantar a quantidade de serviços, saber entender os recursos. Claro que vai utilizar referências bibliográficas ou de obras anteriores para que você consiga levantar todos os insumos de cada serviço para montar a composição. Calcular a administração local, ou famosos indiretos da obra. Durante a execução da obra, existe um custo que não está diretamente na edificação. É um custo para transformar aquela obra em realidade, para poder executá-la, para poder construir. Esse custo representa o custo da administração local. Calcular BDI. Muitos profissionais ainda têm dúvida como calcular BDI, o que significa. Às vezes sabe, vender 25%, 30%, 40%, 35%, 20%, 19%. Qual é o valor do BDI? Depende da sua organização, depende das condições da obra, por isso é exclusivo, cada BDI é exclusivo, você tem que saber o que significa o BDI e como calculá-lo. Orçamento analítico. Como eu já disse, existe muito orçamento sintético, analítico você tem a estrutura analítica de serviço por serviço, quanto que representa material, mão de obra, máquinas, equipamentos e seus indiretos. E o BDI. Tudo isso faz parte do orçamento analítico. Depois que você montou o orçamento analítico, você vai avaliar a curva ABC de material. Não se preocupe. Eu não sei o que é curva ABC. Curva ABC, vou ter uma aula exclusiva, mas você vai classificar os serviços, materiais ou mão de obra, qual que tem maior impacto, qual o maior peso, do maior para o menor. Aqueles que estão no grupo A representam 80% praticamente do seu orçamento. Analisar curva S. Isso é muito importante de acordo com o fluxo de caixa da sua empresa, da sua organização. Se você não tem um caixa, ou você tem um fluxo de caixa um pouco deficitário, ou você tem uma previsão de caixa, você elabora a curva BC para poder distribuir recursos. Tá? Às vezes você demora a receber do seu cliente 2 meses depois, 1 mês, 60 dias, e você vai ter que desembolsar aquele primeiro mês ou 2 meses. Vai que seu cliente atrasa. Então você tem que saber como vai trabalhar seus recursos para conseguir definir aí o seu orçamento. Então, a curva S depende muito do cronograma. Tá? Então você vai fazer o cronograma e o orçamento em paralelo.
Monitoramento e controle, você vai monitorar durante a execução, você vai ser monitorado, não só a execução, até durante o planejamento você monitora e controla, tá? Vai controlar os custos, nós temos aí, para controlar os custos, a análise do valor agregado. Qualidade e segurança do trabalho. Vou elaborar o plano de qualidade e o plano de segurança do trabalho, tá? Atendendo todos os requisitos normativos, tanto de segurança como de qualidade e também as referências aí, os parâmetros que eu vou ter de qualidade para a obra. Execução de obra. Eu vou ter que garantir a qualidade, que os processos e os procedimentos estão aplicados. Qualidade e segurança do trabalho parece extenso o conteúdo, tá? Tem profissionais especializados em segurança do trabalho, tem profissionais especializados em qualidade que pode dar um show de aula para vocês durante várias horas, tá? Mas aqui nesse curso eu vou resumir que qualidade e segurança do trabalho tem que atender os requisitos mínimos normativos para que mantenha o grau de qualidade requisitado pelo cliente ou patrocinador e o grau de segurança mínimo exigido aí pelo Ministério do Trabalho. Claro, garantindo assim um produto de qualidade e uma execução com segurança. Monitoramento e controle. Eu vou ter que monitorar e controlar a qualidade, monitorar e controlar a segurança da obra. Através de inspeções, constante, periodicamente, eu digo diariamente ou a todo momento. Por isso é importante uma obra aí com acima de 50 funcionários, 50 empregados, ter um técnico de segurança full time, o tempo integral, acompanhando todo o processo junto com o gestor de obra, que o gestor de obra, você como gerente de obra, não pode eximir das responsabilidades. Sexta área do conhecimento, recursos. Já disse que os recursos aqui são os insumos que a gente precisa, material, mão de obra, porém não é só quantificá-los. No planejamento eu preciso planejar como que eu vou gerenciar esses recursos. Eu vou quantificar os serviços para depois quantificar os recursos. Eu tenho que saber a quantidade de serviços. Primeiro, durante o processo de execução, eu vou mobilizar e desmobilizar os recursos, tanto material, mão de obra, máquinas e por diante. Então tem que ter um plano para isso. E eu tenho que desenvolver as equipes. Um recurso principal, eu digo, é o crucial de uma obra, são os recursos humanos. Eu tenho que motivar a minha equipe, eu tenho que fazer com que ela sinta-se parte da evolução, da transformação daquela obra. Cada um tem sua particularidade, cada um tem a sua situação. E você vai atuar como gerente individualmente e por equipe. Tá? Treinando, desenvolvendo, capacitando, substituindo, tudo faz parte do gerenciamento de equipes de obra. E claro que você vai ter que acompanhar como está sendo a evolução, como está sendo a eficácia dos seus treinamentos eficácia dos treinamentos e gerenciar aí a sua equipe, tanto monitorar e controlar automações de controle. Comunicações. É necessário gerenciar as comunicações, tá? Elaborar o plano de gerenciamento das comunicações, tá? Elaborar o organograma. O que é o organograma? Você vai ter que colocar uma hierarquia, como funciona dentro do processo de execução ou da organização da obra ou da organização da empresa, você vai ver quem que quais são, posso dizer, a hierarquia da obra, o gerente, o engenheiro residente, o estagiário, o mestre de obra, o encarregado, o operador. Então monta um organograma da obra para poder entender os canais de comunicação. Quem que obedece quem que recebe ordem de quem. Tá? Isso para poder
todos dentro de uma obra, quando você tem uma foto de organograma, cada um sabe sua responsabilidade, sabe quem que é seu superior e quem que ele deve prestar contas, está atendendo aí aos seus pedidos. Entender as comunicações. Nesse curso nós vamos entender como funcionam as comunicações. Tá? Eu vou dar um adiantamento aqui. Por exemplo, enviar e-mail é uma forma de comunicação. Mas se você não souber se a pessoa recebeu o e-mail, se o e-mail foi tão importante, você não ligou para a pessoa e perguntou se recebeu ou não, então sua comunicação está falha. Porque às vezes a pessoa não acessou o e-mail ou acessou e não leu o seu e-mail. Então pode ter acontecido um ruído aí. Então é a forma de comunicação que é muito importante, tá? É interessante aí, a comunicação é a base aí dos acontecimentos numa obra. Uma ligação, um e-mail, uma reunião, tudo isso faz parte de comunicações. E durante a execução, nós temos que as reuniões, tem e-mails, tem que informar os dados de desempenho da obra. Informar os dados para poder fazer análise e controle, tá? E depois você monitora e controla as comunicações para verificar se as comunicações estão sendo eficazes, se não está dando ruído. O ruído é aquele que dificulta a comunicação chegar. Isso é o significado de ruído. Riscos e oportunidades. Uma outra área de conhecimento aí que poucos profissionais dão muita atenção e tem grande impacto aí no resultado das obras. Você tem que planejar como vai gerenciar os riscos, listar os riscos e oportunidades. Eu não sei, eu não entendo o que é risco e oportunidade. Risco é tudo aquilo que você prejudica o resultado e oportunidade é tudo que melhora o resultado. No gerenciamento de projetos, riscos significa risco positivo e risco negativo. Então, no gerenciamento de obras eu coloquei aqui, conforme os procedimentos de qualidade, riscos e oportunidades, para facilitar o entendimento. Fazer a análise qualitativa dos riscos e oportunidades. O que é isso, Júlio César? Análise qualitativa. Eu vou verificar, vamos estudar aqui qual é a probabilidade de acontecer aquele risco, claro, baseado em conhecimentos, em opiniões especializadas. Tá? Às vezes você não tem experiência, ou às vezes tem experiência, você já sabe, você vai criar um percentual de chance de acontecer, uma probabilidade de acontecer. E qual que é o impacto caso aconteça? O impacto vai ser alto, baixo, médio, moderado, e tudo isso classifica em porcentagem também. Aí você tem um valor em porcentagem daquele risco ou oportunidade. Quando você faz análise qualitativa, aqui é análise quantitativa, tá? Eu vou corrigir aqui, só um minuto. Após fazer a análise qualitativa dos riscos e oportunidades, a gente faz a análise quantitativa. Temos um valor em percentual. E agora, qual que é o valor financeiro que pode acontecer? Aquele risco vale quantos? Claro que eu não sei estimar esse valor. Vamos aprender nesse curso como estimar esse valor. Claro, depende muito de opiniões especializadas. Outro termo que fala opiniões especializadas, às vezes é um consultor, às vezes é um profissional com maior experiência dentro da organização. Tá? E tudo isso são opiniões especializadas. O seu gerente de obras, o seu diretor, tudo isso pode contribuir através de reuniões para fazer a análise quantitativa e qualitativa dos riscos. Quando você levanta a análise qualitativa e quantitativa, você vai verificar qual é o impacto no resultado. Você vai melhorar o resultado, vai piorar o resultado da sua obra. E você vai planejar respostas aos riscos. Se eu vou aceitar os riscos, se eu vou mitigar, se eu vou reduzir aí o impacto dele, se eu vou explorar, vou aumentar o impacto, às vezes é uma oportunidade, às vezes eu vou explorar mais ele, às vezes eu vou compartilhar esse risco e às vezes eu vou terceirizar o risco, no caso que eu vou transferir o risco. Tá? Então tudo isso são respostas aos riscos no planejamento. E agora, para a execução da obra, você vai implementar as respostas conforme o período vai acontecendo. Cada período, cada atividade vai se executar, você pode estabelecer riscos por serviços, tá? Ou pode ser riscos por pacote de serviços, riscos por conta de controle. Vamos aprender isso no EAP, tá?
Então, você vai implementar as respostas dos riscos e no monitoramento e controle verificar se a execução está de acordo com o planejado. Nada mais é do que isso. Próxima área do conhecimento, a nona área, penúltima área do conhecimento aí, aquisições, também é muito importante, que eu percebo que a maioria das organizações aí trabalham praticamente 100% das aquisições no grupo de processo de execução. Porém, no grupo de processo de planejamento, nós temos que antecipar tudo. Essa pressa de colocar tudo em prática logo, e vamos tocar a obra, vamos executar, pegou um contrato, vamos executar, faz com que você tome decisões aí precipitadas, porque a obra não pode parar. E às vezes você não encontrou um material adequado, ou uma mão de obra adequada para aquela obra, e se fecha a qualquer preço para não atrasar o cronograma, para não entregar em atraso. Então é necessário, pelo menos, os itens A da curva BC serem planejados. O que é planejado? Primeiro, você tem que entender os processos de organizações. Como que deve ser feita a solicitação, quem que gera a ordem de compra, onde é o contato, quando é a entrega, como será. Então vamos ter uma aula só com procedimentos de aquisições. Mas dentro desses procedimentos nós temos aqui os mapas de cotações, que é fundamental. Quando eu digo mapa de cotações, eu não estou dizendo referente apenas o melhor preço ou o melhor produto. A organização vai decidir isso. Eu recomendo avaliar muito mais do que o preço. Você tem que avaliar a qualidade do produto, a pontualidade, condições de pagamento, como posso dizer, a credibilidade do seu fornecedor. Tá? Às vezes ele fala, não só pontualidade é que ele garante a entrega, mas credibilidade. Às vezes ele ouve alguma informação ou omissão por parte dele para poder vender aquele produto. Então, você tem que botar crédito. Então, você avalia e pondera. Então, você, agora, como fornecedor de qualquer produto, de um projeto, de uma edificação, você sabe da sua qualidade, sabe da pontualidade, sabe das suas condições de pagamento para os seus clientes, você garante a segurança e garante a qualidade do seu produto, você tem diferencial no mercado, você tem um bom atendimento, condições de entrega boas, e você tem a pronta entrega, vários produtos. Só porém seu preço está o dobro do seu concorrente. E seu concorrente, ele não tem credibilidade, apenas tem preço bom. Ele atrasa as entregas, ele é um produto de má qualidade. Então, se você for avaliar um mapa de cotação somente por preço, você não está avaliando os outros critérios, requisitos mínimos necessários aí para ter uma qualidade da obra. Quando eu falo otimizar recursos, melhores recursos, quando eu falo isso, você vai impactar no resultado, mesmo que você compre um pouco mais caro do que o seu concorrente, do outro fornecedor, aquele outro fornecedor ele tem que dar credibilidade no material. Isso você pode ter retrabalho, atraso no cronograma, atraso de entrega, aconteceu muito porque eu comprou de um fornecedor com preço mais baixo e o fornecedor prometeu uma data e demorou praticamente quase 2 meses depois para entregar aquele produto e comprometeu a qualidade da execução daquela obra. Então isso é muito importante aqui, fazer mapas de cotações e analisar antes de começar a execução. Tá? E durante o processo de execução da obra, você vai orquestrar, vai conduzir com que aquilo que foi planejado faça acontecer durante a execução. E o monitoramento e controle verificar se a execução está obediente ao planejamento. Partes interessadas também tem macetes, tem ferramentas e técnicas aqui para gerenciamento de partes interessadas. Primeiro você tem que identificar, listar e agendar. Ah, não, eu sei o nome, seu telefone está todo no meu celular. Registre. Não só nome, telefone, e-mail. Registre qual que é a importância daquela parte interessada. É seu diretor? É o fiscal da obra? O que ele busca de você? O que ele busca de informações? Qual que é o desejo dele para aquela obra? Qual que é a influência, qual que é o impacto, qual que é o grau de poder e interesse dele dentro daquele projeto? Tá? Você vai ter que fazer isso e você vai gerenciar essas partes interessadas durante o processo de execução, classificar as partes interessadas. Perdão, corrigindo aqui. O processo de iniciação, que é lá na reunião,
Os únicos grupos de processo de iniciação nós temos nas duas áreas, a integração e nas partes interessadas. Então, na iniciação, no kickoff, você já vai listar as partes interessadas. E no planejamento da obra, você vai planejar o gerenciamento das partes interessadas, vai classificar as partes interessadas entre poder e interesse, qual que é a sua influência para a sua obra, se é influência positiva ou influência negativa. E dentro dessas, quando você classificou a parte interessada, você vai planejar o engajamento. Como você vai reunir com eles, como você vai apresentar as informações das obras para essas pessoas, quais informações eu devo passar e não, e qual frequência eu vou passar. Então, eu vou planejar como que eu vou lidar com as partes interessadas. E durante o processo de execução, eu vou apenas cumprir o que eu planejei. Monitorar o controle para verificar se está de acordo, se tem alguma divergência entre aí que eu não previ antes. Tá? Lembrando que todas essas 10 áreas do conhecimento, todos esses processos, é importante sempre estar alimentando lições aprendidas, o registro de lições aprendidas. Ok? Aqui nós encerramos, não encerramos essa aula ainda, tá? Mas identificamos aqui as 10 áreas do conhecimento e os seus 5 grupos de processo dentro delas. Agora vamos ver passo a passo. Você foi convocado aí para executar uma obra, gerente de obra. Você é recém-formado, supondo que você é recém-formado ou está sem informação. Ou tem pouca experiência aí com gerenciamento de obras. Tá? Eu ainda, vou supondo que você ainda não sabe, passo a passo, como eu vou agir. E você fez apenas as 2 primeiras aulas, tá? Parou aqui, não fez mais nenhuma aula do meu curso. Parou aqui nesse momento. Você percebeu que tem 10 áreas do conhecimento. Opa, e agora? E tem todos esses processos aí em cada área de conhecimento. O que eu vou fazer? Então, a partir desse momento, você já sabe que começa lá a assinatura do contrato, que é a iniciação, depois eu faço um planejamento, depois do planejamento eu começo a executar. E durante o planejamento e execução eu faço um monitoramento e controle para verificar se meu planejamento, se a minha execução está de acordo com o planejamento. Então isso já aprendi, tá? Até aqui. Agora eu vou apresentar a vocês na iniciação, depois no planejamento, depois no monitoramento e controle, passo a passo de cada processo que deve ser feito. Eu utilizei os meus critérios, tá? O melhor serve para mim, é como fosse uma luva para mim, para eu poder, como fosse uma receita de bolo para mim. Se você, para sua obra, cada obra é exclusiva, para o seu gerenciamento, você quiser acrescentar, eliminar, modificar, reorganizar os processos, fica a seu critério. Esses processos que eu vou apresentar nos próximos slides são os que eu utilizo, mas constantemente eu atualizo eles. Normalmente, nem todo processo é um depois do outro, tem vários processos que acontecem em paralelo, tá? Vou trabalhar aqui passo a passo, isso vamos aprender ao longo do nosso curso, tá? Os 5 grupos de processo: a iniciação, que é o contrato da obra, o planejamento da obra, a execução da obra e a análise e controle. A iniciação já disse que é o start, o planejamento é a base do sucesso da obra e a execução é orquestrar, fazer acontecer o planejado. E a análise e controle da obra é você comparar o executado com o planejado e tomar ações para colocar a obra no eixo novamente. E a entrega da obra é obter a satisfação das partes interessadas, inaugurar a obra com sucesso. O que é sucesso? É integrar, separa muito bem. Sucesso agora, nesse curso, não quer dizer você ter um super faturamento, um super resultado. Eu previ um resultado de 100 mil reais, obtive 200 mil reais. Não, isso não é sucesso. Eu previ fazer em um ano, eu fiz em 6 meses. Não é sucesso. Sucesso é você planejar com eficácia, planejar com precisão. E você executar de acordo com o planejado. Se eu planejei fazer em um ano, é possível fazer em um ano. E eu fiz em um ano,
meu planejamento está muito bom e minha execução está muito boa e teve um processo de controle, monitoramento do controle excelente. Então isso é sucesso, tá? Eu planejei ter um resultado de 50 mil reais porque eu fiz um planejamento bem detalhado e eu só percebi que consigo obter 50 mil reais de resultado. Então, e eu atingi 45 mil. Sucesso, uma coisa, nem tudo é 100% previsto. Tá? Ou atingir 55 mil, também é sucesso. Mas eu atingi 100 mil reais. Fracasso, você fracassou no planejamento. Se você planejou com folga, com gordura, ou planejou com muito medo e teve resultado muito bom, você está sendo muito conservador. Se você planejou 100 mil e teve 50, você não está enxergando situações que podem acontecer. Então, o planejamento é como se você estivesse executando o que é com precisão. É o mais provável que pode acontecer. Isso é o planejamento, seu orçamento, seu cronograma. Tá? Então, aqui vamos ver processo por processo. Tá? Grupo de processo de iniciação. Eu elaboro o termo de abertura e depois eu listo as partes interessadas. Tá? Então, iniciando a obra, vou lá fazer uma reunião. Quando eu falo iniciar a obra, não é iniciar a execução da obra. Eu estou lá no meu escritório, o contrato foi assinado e meu gerente designou para eu gerenciar essa obra. Então, eu vou estudar os projetos, eu vou levantar e verificar todos os requisitos e faço uma reunião kick-off, uma reunião com as partes interessadas, com o gerente, com o coordenador, com o orçamentista, com o planejador, com o meu mestre de obra, se tiver participado, com um consultor especialista naquele tipo de obra. Então, eu reúno todas as partes interessadas e elaboro o termo de abertura. Fique tranquilo que nós vamos ter uma aula só de elaboração do termo de abertura, que é a próxima aula. Aqui você percebeu que são dois processos, elaborar o termo de abertura e listar e identificar as partes interessadas. Eu classifiquei em duas caixas, dois processos. Apesar que listar e identificar as partes interessadas são duas ações, mas podemos fazer em um processo só. O grupo de processos de planejar a obra tem 28 processos. Aqui eu digo que é uma base para você elaborar o planejamento da obra. Você vai elaborar o plano de gerenciamento da obra. Claro, desses 27 processos abaixo, tudo pertence ao plano de gerenciamento da obra. Então, esse passo a passo nada mais é do que o meu plano de gerenciamento do curso. Tá? Cada cor representa uma área de conhecimento. Como eu já disse anteriormente, aqui você pode ver a legenda, tá? E eu não vou ler, eu vou ler aqui, coletar os requisitos das partes interessadas, definir o escopo, eu expliquei isso já alguns minutos atrás, tá? Então eu vou só lendo aqui, listar os serviços, sequenciar o serviço, quantificar os serviços, listar e quantificar os recursos, tudo isso são ações que você deve fazer dentro do grupo de processo de planejamento. São de 28 processos. Calcular a duração dos serviços, logo em seguida procedimento de compra, fazer os mapas de cotações, fazer as composições dos serviços, elaborar o cronograma, entender as comunicações, tudo isso nós vamos aprender nesse curso. Elaborar o plano de qualidade da obra, elaborar o plano de segurança de trabalho, calcular a administração local, desenvolver o cronograma, listar os riscos e oportunidades, fazer análise qualitativa dos riscos, fazer análise quantitativa, planejar respostas aos riscos e oportunidades, calcular o BDI. Aqui, eu estou, como eu já disse, é meu mapa para eu elaborar um planejamento eficaz. Eu recomendo utilizar esse mapa ou um similar a esse, para que facilitar aí. E claro que ele tem que servir como uma luva para você. Não estou impondo nada. Quero contribuir com informações para que vocês façam aí, você, meu aluno, consiga desenvolver um planejamento aí com a maior precisão possível. Tá? E esse intuito desse curso, essa apresentação, essa introdução dessa aula, está mostrando aqui
o que você vai aprender ao longo dessas 40 horas aula de curso. Analisar a curva ABC. Claro que antes de analisar a curva ABC, eu vou explicar o que é uma curva ABC. Analisar a curva S e eu vou mostrar a importância de uma curva S. Definir o cronograma, definir o orçamento. Aqui eu já criei a linha de base. Tenho todas as 10 áreas do conhecimento aqui para definir o orçamento, definir o cronograma. Eu não consigo fazer só o cronograma e o orçamento baseado sem estudar recursos, sem estudar riscos, sem estudar as comunicações, sem estudar aí a qualidade e a segurança do trabalho. Isso eu preciso estudar para poder definir a base de execução da obra. E claro, quando eu tenho essa informação, eu preciso validar com as partes interessadas. Eu tenho que saber gerenciar as partes interessadas. Então eu vou ter que, em cima do orçamento, eu tenho que saber, eu tenho que apresentar para o meu diretor, tem um orçamento lá pré-definido, o resultado é X. Será que ele aprova ou não aprova? Será que ele participou, se apresentou a ele aqui o plano de gerenciamento? Tá? Tudo isso é importante aí no gerenciamento das partes interessadas. E se precisar fazer alguma correção, alguma revisão, é um ciclo isso aqui. É como se fosse um PDCA. Planeja, executa, analisa e corrige. Percebeu que aqui são os 28 processos no grupo de planejamento. Agora no grupo de execução vamos trabalhar aqui no nosso curso 13 processos. São as áreas de conhecimento, a integração, aquisições, recursos, qualidade, riscos, partes interessadas e comunicação. Todas essas áreas aqui são muito importantes. Conduzir, gerenciar a execução da obra, fazer acontecer. Isso aqui é como se fosse um resumo. Se fosse só esse processo, é fazer acontecer o planejamento. Mas eu abri mais processos aqui. Tenho que focar que eu tenho que conduzir adequadamente as aquisições, eu tenho que mobilizar adequadamente os recursos quando for necessário, desenvolver os recursos da equipe, tá? Eu tenho que verificar como está sendo aplicado e como eu consigo melhorar a produtividade, tá? Treinando a equipe constantemente, tá? A obra todos nós precisamos de treinamentos aí para conseguir melhoria. Quanto mais treino, quanto mais conhecimento, mais eficaz. Não posso também gastar todo o meu tempo de produtividade com treinamentos, então tem que ter um equilíbrio entre treinamento e produção. Garantir a qualidade e segurança do trabalho, implementar respostas aos riscos, gerenciar o engajamento das partes interessadas. Claro que durante a execução vai ter a fiscalização, o meu diretor vai visitar, o gerente da obra, o gerente da obra no caso é você, o seu GGO, alguns transtornos vão acontecer, então alguns conflitos, então tem que aprender a gerenciar esses conflitos durante o processo de execução. Informar os dados de desempenho constantemente, solicitar mudanças necessárias, implementar as mudanças aprovadas. Tudo está no quadrinho preto aqui, que significa integração. Registrar lições aprendidas e desmobilizar os recursos. Porém, você não faz uma vez só cada processo desse. Esses processos são constantes até o seu término da obra. Tá? Então, você continua fazendo o ciclo PDCA, conduz a execução da obra, fazer acontecer o planejado e assim por diante. Vai fazendo, registrando lições aprendidas e tomando as ações aqui. Tá? No caso eu faço implementar mudanças aprovadas é quando vem lá do grupo de processo de monitoramento e controle as mudanças aprovadas. Aqui vimos são 13 processos. E no grupo de monitoramento e controle vamos trabalhar com 11 processos. Realizar o controle integrado das mudanças. No grupo de execução vem a solicitação de mudança. Aqui eu analiso, qual o impacto na linha de base do orçamento, na linha de base do cronograma para tomar as ações. Tá? Valido o escopo. Periodicamente eu faço uma inspeção do que está sendo executado para verificar se está de acordo com o planejado. Monitoro e controlo o escopo. Então, o que monitoro? Verifica as divergências e toma ações de controle.
preventiva e corretiva. Monitorar e controlar o cronograma. Claro, verifico as divergências com o cronograma. Toma ações preventivas e corretivas. Monitorar e controlar os custos. A mesma coisa. Verifica as divergências de custo através da análise do valor agregado. Monitorar e controlar a qualidade e a segurança do trabalho. Eu faço inspeções constantemente para verificar se está acontecendo conforme as normativas. Monitorar e controlar os recursos. Verifico se os recursos estão aplicados adequadamente conforme planejado e se há desvios ou desperdícios de materiais, mão de obra ou improdutividade. Monitorar e controlar as comunicações. Verifico se todas as comunicações estão eficazes, se tem alguém que está prendendo alguma informação. Por exemplo, o projeto foi revisado e não foi informado ao gerente da obra. Isso acontece muito e isso prejudica bastante. Eleva os custos. Então, às vezes o setor de projetos atualizou o projeto, informou o seu GGO e o seu GGO não passou para você, ou informou ao diretor e alguém não informou. Então, há uma falha na comunicação. Então, tem que monitorar e controlar se as comunicações estão sendo eficazes. Monitorar e controlar os riscos e oportunidades. Verificar se o que foi planejado, os riscos e oportunidades estão acontecendo. Se foi bem planejado, se a execução... vou lembrar aqui. Não quer dizer, se a execução está fora do planejado, não estou dizendo que a execução está errada. Às vezes o planejado esteja errado também. Então é um conjunto, tem que casar. Se você está executando, por que está executando diferente do planejado? Por que você planejou diferente da possível execução? Então os dois têm que estar sempre no mesmo eixo. O planejado e o executado tem que estar... Você planejou e a execução tem que praticamente correr o trilho do trem. Como fosse o trilho do trem o planejado e o trem a execução. Qualquer momento que distorcer, o trem pode capotar. Então, atenha muito com o planejamento para que a execução seja com precisão. Por isso, o grupo de processo, monitoramento e controle para verificar periodicamente aí se o seu planejamento se a sua execução está de acordo com o planejado. Aí você pode revisar o planejado e pode tomar ações de controle preventivo e corretivo na sua execução para que você não cometa mais erros, porque há muitos erros de execução. Ou é no escopo, ou é no cronograma, ou é no custo, ou na qualidade de segurança, ou são nos recursos, ou são nas comunicações, ou são nos riscos, ou são nas aquisições, ou são nas partes interessadas. Praticamente, esses são os erros que podem acontecer durante o processo de execução. Que você monitorar. Praticamente você monitora e controla as 10 áreas do conhecimento. Então, estou dizendo aqui que você vai monitorar todas as 10 áreas do conhecimento. Se você entendesse só de cronograma e de custos e de qualidade ou de escopo, você estaria limitado às informações. Você vai falar onde está acontecendo os problemas. Você não ia enxergar, mas agora com 10 áreas do conhecimento, você consegue enxergar onde estão as falhas. Na comunicação, são os riscos que eu não previ, são os riscos que eu previ que está muito elevado e não está acontecendo, algum fator aconteceu, então constantemente há uma revisão da linha de base. Não estou dizendo que vai ser precisa até o final, mas cada revisão vai impactar aí no resultado da sua obra. E o grupo de processo de encerramento, é apenas um processo, você encerra a obra, entrega a chave e obtém a satisfação da parte interessada, você pode fazer uma inauguração de sucesso. Espero que sim, que você aprenda muito bem, a disciplina está na sua mão e o sucesso está na sua mão. Nesse curso, os principais documentos que vamos desenvolver são o termo de abertura, plano de gerenciamento da obra. Eu não vou desenvolver o plano com vocês, eu vou mostrar como elaborar um plano. É a mesma coisa, como eu vou elaborar um plano de abertura da obra. O termo de abertura. A estrutura EAP, eu vou explicar como funciona a EAP e o que é uma EAP. Tem materiais extras, que tem modelo de termo de abertura, modelo de plano de gerenciamento e tem também uma planilha, simples termo de abertura. Na hora que você entender muito bem como é a estrutura analítica, você vai ver que constantemente você vai fazer uma estrutura analítica de serviços. Cronograma, aqui nós vamos aprender a desenvolver cronograma no MS Project. Orçamento, você vai aprender passo a passo a como montar um orçamento eficaz.
PQO é o plano de qualidade da obra. Aqui eu vou mostrar o modelo de um plano de qualidade de obra, tá? Quais são os requisitos que devem ser atendidos. Mapa de riscos e oportunidades, vamos criar um mapa de riscos e oportunidades. Mapa de cotação, vou apresentar um mapa de cotação e os critérios de avaliações dos fornecedores. Classificação das partes interessadas, como classificar em poder e interesse em cima do seu projeto. E vamos trabalhar com análise do valor agregado para poder fazer monitoramento e controle do orçamento do cronograma. E através do diagrama de Ishikawa, vamos identificar qual que é a área do conhecimento que está falho, qual que é o serviço que está falho, qual que é a situação que está causando a divergência no resultado. Tá ok? Aqui são alguns documentos que vão aprender no curso. Aqui estamos finalizando essa aula. Essa aula é a mais extensa de todas elas, tá? Ela é uma introdução parte 2, onde você aprendeu aqui os 5 grupos de processos, as 10 áreas do conhecimento, como que eles se integram, tá? E agora, para as próximas aulas, eu vou tratar processo por processo para que você consiga entender, não só aprender, mas entender e colocar em prática, tá ok? Espero que tenha gostado dessa aula. Se você ainda tiver alguma dúvida, quiser rever o vídeo, fique à vontade. Quiser entrar em contato comigo, esclarecer, você já tem meu WhatsApp, tem meu Facebook, Instagram, pode entrar em contato comigo em particular. Responderei sim que possível. Como eu já disse, minha satisfação é ter a certeza que você esteja aprendendo, tá ok? É muita informação, são muitos conhecimentos aqui que eu tenho já domínio. Você que está vendo a primeira vez vai ter um pouco de dificuldade, é muita novidade, então vai estudando esse curso, absorvendo aos poucos, entendendo, explore um pouco mais, pesquise, entre em contato comigo, pode conversar, fique à vontade que estarei respondendo na medida do possível, tá? É uma satisfação saber que você chegou até aqui no final da segunda aula. Espero você nas próximas aulas e, claro, vamos praticar um exercício de fixação para auxiliar aí o seu aprendizado, tá? O número 1, quais são os 5 grupos de processos e as 10 áreas do conhecimento? Número 2, quantos processos tem cada grupo? Número 3, comente um pouco sobre cada uma das 10 áreas do conhecimento e suas respectivas importâncias. Parece fácil esses exercícios, porém é importante que você faça, tá? Escreva no papel, anote aí cada uma dessas perguntas, escreva, responda aí, e você vai pegar cada área do conhecimento e ver sua respectiva importância no seu ponto de vista, tá? Qual que é a importância de cada um dos grupos de processos, no seu ponto de vista? Qual que é a importância? De acordo com o que você aprendeu, de acordo com o que eu já disse, de acordo com o que eu já expliquei, qual a importância de cada um dos grupos de processos, de cada uma das 10 áreas do conhecimento, tá ok? Espero que tenha gostado, muito obrigado, até a próxima aula. Um forte abraço.